Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Muito bem, é hora de coluna aqui no Band News Amazônia, primeira edição que você acompanha sempre conosco no rádio, na internet, com áudio e imagens também, enfim, e sempre tem, além das principais informações, análises, opiniões, comentários de especialistas. Hoje, a nossa coluna é o Pensa Rotina. O professor e sociólogo Marcelo Seráfico, que é da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, está conosco, conectado para mais um bate-papo. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação de sempre. Bom dia. Bom dia, Rafael. Muito obrigado e bom dia, ouvintes também. Professor, hoje a gente vai falar sobre a premiação do Oscar. Vamos falar um pouquinho do ponto de vista sociológico, da importância da vitória da premiação do filme Ainda Estou Aqui. Um filme que conta entre muitos casos da violência do regime de exceção, do regime da ditadura militar, que foi responsável por muitas mortes aqui no Brasil. Um filme que gera polêmica, justamente por tratar de um assunto polêmico. Então tem o apoio de muitos e de pessoas que negam o que aconteceu, acaba tendo também repercussão. Vamos falar um pouquinho sobre essa importância desse prêmio, desse Oscar, dessa história ter conquistado o primeiro Oscar do cinema brasileiro, professor. Rafael, primeiro, me parece que foi muito justa a premiação, né? Por conta da qualidade, digamos, propriamente artística do filme. Agora, um filme, uma obra de arte, seja um quadro, seja um romance ou uma música, ele relata ou trata de um contexto. Às vezes esse contexto é o passado, né? Quer dizer, conta uma história que aconteceu num tempo pretérito, mas ele é relatado no presente, né? E nesse caso do Ainda Estou Aqui, nós temos a história, já comentamos aqui até uma vez, né? De uma família brasileira que foi vítima da brutalidade da ditadura civil-militar que ocorreu no país entre 1964 e 1985. E é um filme, na verdade, me parece que esse é um aspecto importante, inclusive, do discurso do Walter Salles, no momento em que recebeu o prêmio. O filme trata da resistência, né? E, nesse caso, da resistência aqui, né? Não é apenas a resistência de uma família à perda de um ente querido para a brutalidade de uma ditadura civil-militar. É a resistência de uma família e de partes expressivas da sociedade a toda tentativa de um lado, avançar com a liquidação de direitos, com a liquidação de conquistas em vias de ocorrer, com a liquidação da própria vida. Mas, de outro, trata do tema da resistência necessária na sociedade civil, dizendo, aquelas pessoas que não fazem parte da estrutura do Estado, a toda tentativa de liquidação com essas próprias condições que nos habilitam a falarmos, a emitirmos nossos juízos, nossas opiniões, respeitando os juízos e as opiniões do outro, né, e dos outros, né, de modo a criar uma sociedade em que não apenas a tolerância, né, mas a reflexão, a crítica, um apreço a determinadas formas de compreensão e de diálogo na sociedade, né, sejam dominantes. E a partir do discurso, da vitória e da própria provocação que você me fez, eu me lembrei de um museu a que eu fui há alguns anos, cujo nome é Museu da Resistência. E esse museu conta a história da Segunda Guerra Mundial desde a seguinte perspectiva. Na Segunda Guerra, houve pessoas que, fora da Alemanha, mas houve pessoas que, primeiro, foram
cúmplices e participaram, né, das investidas dos nazistas. Houve outras pessoas que deram de ombro, quer dizer, que preferiram não manifestar-se nem se posicionar diante da investida desumana, bárbara dos nazistas. E houve outros que resistiram e lutaram contra as tentativas, e em boa medida bem-sucedidas, dos nazistas, não é, de impor um regime autoritário profundamente violento, não é, que levou a uma guerra mundial, e não apenas a isso, mas a uma série de desdobramentos, não é, que tinham a ver com uma completa reversão do que se acreditava ser o avanço das democracias, não é, o avanço da sociedade capitalista. Esse filme de que nós estamos falando me fez, como eu disse, rever, né, relembrar essa visita que eu fiz ao museu, e permite a gente situar o presente, não apenas do Brasil, mas de vários lugares do mundo, como um presente que demanda daqueles que ainda sonham, e eu acho que o sonho é muito importante quanto a isso, né? Ainda tem a utopia, né, de viver numa sociedade realmente de iguais, né? Numa sociedade em que a igualdade é um objetivo a alcançar, em que a liberdade é um objetivo a alcançar, em que a fraternidade é um objetivo a alcançar, e em que esses objetivos a serem alcançados têm a ver com uma série de medidas legais, né, dispostas nas nossas constituições, dispostas no conjunto da legislação, não é, subconstitucional, como horizontes de realização. Quer dizer, toda subtração dos direitos, das garantias que estão nesses horizontes de realização social representam a luta daqueles que querem se apropriar do Estado para beneficiar-se a si mesmos, não é? Que é alguma coisa que está acontecendo claramente nos Estados Unidos da América, e aí é outro aspecto importante desse Oscar, não é? Que é a tentativa dos bilionários, não é, sob o governo de Trump, de tomar conta do orçamento público norte-americano, de fato, não é, a partir da castração, por exemplo, dos direitos sociais, da castração das políticas de saúde pública, das políticas de educação. Note, nós experimentamos isso aqui durante o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E eles estão experimentando agora de uma maneira muito brutal, virulenta, eu diria. Então o filme também faz com que as nossas sociedades ditas democráticas, diante do que estão vivendo e viveram, reflitam sobre se é esse mesmo o caminho. Quer dizer, o caminho que se anuncia no futuro é semelhante àquele vivido pela família e por Rubens Paiva. É essa perspectiva de sociedade que nós queremos construir, não é? Quem está agenciando, digamos assim, essa destruição de várias conquistas que levaram séculos para serem realizadas, não é? E que tem a ver com, bem ou mal, né, a formação de um conjunto de direitos. Quem são esses? E quem são aqueles que resistem? É muito importante que cada vez mais pessoas, portanto, não deem de ombro, não colaborem, mas que resistam e lutem para que, ao invés de nós caminharmos nesse sentido, digamos, claramente regressivo, né, da vida social, possamos alimentar perspectivas, né, sonhos que se realizam em direitos e que tem a ver com uma luta que é cotidiana, não é? Como eu disse, é uma luta que é da maioria contra um pouco número de pessoas, mas poucas pessoas essas que têm a capacidade excepcional de manipular informação, não é? De levar a equívocos
monumentais, vários segmentos da sociedade. Então, a mensagem do filme, digamos assim, a vitória, né, a premiação como o melhor filme internacional, me parece que tem o grande significado de uma espécie de manifesto, não é, contra a ordem vigente, e que é uma ordem, lamentavelmente, que não passou, né? É uma ordem que, na verdade, vem ganhando modulações desde da década de 60 do século passado, no caso do Brasil, né? E que agora, neste momento da história, todos nós corremos o risco de que essa ordem se amplie. Portanto, o filme manifesta, né, através da história dessa família, primeiro, um grande desconforto, mas segundo, diante do desconforto e do sofrimento, né, a luta de pessoas, várias, nesse caso representadas pela família de Rubens Paiva, contra todas as formas de opressão, né, e de tentativa de subordinação à força patrocinada por determinados segmentos sociais cujos interesses têm a ver com economia, mas que se articulam politicamente em várias esferas. Então, o filme, além de justa a premiação do filme, me parece, além de histórica a conquista, me parece que ele diz muito sobre o momento da vida das sociedades capitalistas, né, muito grave que todos nós estamos vivendo, e sugere uma atitude política. Isso é muito importante e é muito bonito ver esses momentos em que a arte parece que, sem precisar de apelos panfletários, passa uma mensagem sensível, não é, sobre o quanto a política atravessa as nossas vidas, às vezes sem que nem saibamos. Professor, tem uma outra provocação que eu gostaria de lhe fazer aqui, sobre a questão do período que vivemos lá atrás, que o Brasil viveu, né, e tantos outros países da América Latina, e o período em que vivemos hoje, né? Há algum tempo já a gente acompanha uma polarização muito grande, né? E geralmente quando a gente vê um filme que trata da ditadura militar, por exemplo, de um período que foi ruim para todo mundo, porque as liberdades individuais elas foram retiradas, isso é fato, né? Está no livro, está nos livros de história, está nos registros históricos do nosso país. Mas há uma tendência de um filme como Ainda Estou Aqui, ou de um produto que fale sobre a ditadura militar, que expõe e critique esse período, há uma tendência de que algumas pessoas que não simpatizam com a esquerda, por exemplo, o taxem de um filme esquerdista, que mostra só um lado e tudo mais, né? E é um desafio muito grande também da arte contar a história, e toda a história que é contada por alguém, e esse alguém é formado de seus próprios valores individuais, daquilo que viveu e viu, e isso é um fato. A imparcialidade acaba sendo um desafio, uma busca que é muito difícil de ser alcançada. Isso aí a gente tem que deixar muito claro. É por isso que aqui mesmo na Band News Difusora a gente deixa muito claro quando é espaço de informação e quando é espaço de opinião. E que, obviamente, os nossos ouvintes estão aptos aqui também a opinar, a concordar ou a discordar, desde que isso seja feito de maneira muito educada. E dentre as opiniões que sempre são debatidas, discutidas, muita gente fala, poxa, mas hoje a gente ainda vive um sistema muito opressor, apesar de estarmos numa democracia, porque a gente vive num mundo, num país sem segurança, onde você dobra uma esquina errada no Rio de Janeiro, por exemplo, e acaba baleado por bandidos, por traficantes criminosos, onde decisões da justiça são tomadas de maneira muito contraditória, de pessoas que a gente acompanha, que foram condenadas a muitos e muitos anos de prisão e de repente são liberadas de acordo com as brechas na lei. Um caso muito citado é o caso, por exemplo, do próprio ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi condenado a muitos anos de prisão, por exemplo, e teve algumas anulações de condenações em brechas da lei, né? Da legislação e do processo legal. Então há muito disso. Fala-se da ditadura militar, mas hoje nós vivemos também um período de opressão, onde pessoas são mortas e tudo mais. E aí entra um pouquinho da minha opinião aqui agora, eu queria te provocar um pouco da sua. Acho que é importante a gente deixar claro que a gente vive, infelizmente, num país muito opressor ainda, do ponto de vista da violência, de tudo que foi construído ao longo dos anos, só que não é institucionalizado, digamos assim. Não é o governo que está
perseguindo e matando as pessoas, né? Apesar de que, obviamente, o governo, inclusive o governo atual do presidente Lula, tem a sua responsabilidade também. Seja ele pela incompetência ou pela omissão, mas não é, por exemplo, uma força armada institucional que está perseguindo, torturando e matando as pessoas, né? Como a gente viveu naquele período. Então, é sensível, é difícil a discussão, mas é preciso que ela seja feita e falada para que a gente entenda, né, que é um período diferente, é uma história diferente que a gente vive hoje, né? A gente enfrenta desafios como sociedade e como poder público também organizado. Só que lá atrás, esses desafios, eles não podiam nem ser enfrentados, né? Porque hoje a gente tem as opiniões contrárias aqui e a gente lê essas opiniões aqui no nosso WhatsApp, como do nosso amigo Barreto, que está participando com a gente e fala sobre isso também, né? E, Rafael, mas a gente vive num sistema opressor hoje. Pessoas são presas injustamente, tem gente sendo perseguida, gente sendo morta nas ruas, né? Então fica bonito o discurso, mas a gente tem que lembrar que vivemos ainda nesse tipo de situação ruim. É o discurso do nosso amigo aqui, o Barreto. E aí a gente precisa entender, né, que naquele tempo não tinha, por exemplo, a opção de se manifestar contrário ao que acontecia institucionalmente, né? Essa é uma diferença crucial. Sim, Rafael, note, você chama atenção para várias questões muito importantes, né? Eu vou tentar tratar de duas. A primeira, que tem a ver com essa ideia que é correta, não é, de que nós construímos ou reconstruímos a história ou a realidade a partir de determinadas perspectivas. Sim, isso é verdade. Agora veja, do ponto de vista da ciência, essa perspectiva implica uma série de métodos, né, de teorias e, portanto, de critérios para avaliar se aquele trabalho de reconstrução está sendo feito de modo adequado ou não. O que falta nessa reconstrução. Portanto, esse próprio ambiente da ciência, quando é levado a sério, né, ele permite um debate que revela os limites, né, e as qualidades do conhecimento produzido. O mesmo não se pode dizer quando as opiniões são emitidas sem fundamentação e apenas com base naquilo que hoje se chama, né, de narrativas. Porque senão a gente chega num relativismo absoluto, né, que beira uma perspectiva solipsista, quer dizer, a verdade é a verdade de cada um, né, é só aquilo que cada um vê. E isso é absolutamente impossível, exatamente por conta do processo de socialização, quer dizer, por aquele processo através do qual nós nos tornamos parte da sociedade. E a sociedade acaba sendo resultado, né, desse conjunto de relações extremamente complexas que envolvem economia, política, religião, cultura, enfim, todos os aspectos da nossa vida. Agora, você chama atenção para o outro problema que me parece decisivo e eu tenho plena concordância com uma concepção que vai dar conta do seguinte: vivemos em sociedades capitalistas. E nas sociedades capitalistas, a questão central para se avaliar, por exemplo, o desenvolvimento, não é, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, tem a ver com o lucro, com a acumulação de capital. Quer dizer, tudo é medido a partir dessa referência, desse critério. Então, eu vou pegar um exemplo que é muito comum aqui entre nós, em Manaus e no Amazonas, relativo à Zona Franca de Manaus. A gente vê com frequência nos noticiários, passa ano, vem ano, a comemoração em torno do volume de geração, né, de riqueza no Estado, o que torna a Zona Franca um dos principais polos industriais do país, né, o que gera para cá, para a região, uma riqueza importante, significativa. Ora, mas veja só, quando eu olho para os indicadores sociais, e um dos indicadores sociais é o da segurança, por exemplo, eu vejo que essa produção excepcional de riqueza não redunda na melhoria das condições de vida da maioria das pessoas. Inclusive, e aí vem o aspecto diretamente relacionado ao que você mencionou, e aí vem o fato de que as populações, os grupos humanos mais vulneráveis no Brasil, nunca viveram a democracia.
Esses grupos estão desde sempre vivendo um estado de exceção. Um estado de exceção permanente. Por quê? Porque as leis não chegam a eles. Os direitos não chegam a eles. O que chega a eles é sempre ou a exploração ou a repressão, ou a opressão. Não é? E esses são os grupos humanos que vêm se manifestando, são as camadas sociais, né, as classes, que vêm se manifestando já há algum tempo profundamente insatisfeitos com a ordem que vivemos. Ainda que essa insatisfação apareça, às vezes, de uma forma que até reverta as conquistas formais que se havia obtido, né? Por exemplo, quando se apoia uma contra-reforma trabalhista, quer dizer, em que os trabalhadores vão tendo a sua condição de vida cada vez mais vulnerabilizada, mais precarizada, mas fazem isso com o argumento de que agora podem empreender, que agora podem viver por sua própria custa e tal, que é uma coisa que já vem acontecendo. O que está se operando? É abdicando de uma conquista pela qual se deveria continuar lutando. Não é? Você vê agora, o exemplo do que está acontecendo nos Estados Unidos, às vezes a gente entende melhor o que acontece com os outros do que conosco, né? Os Estados Unidos estão tentando acabar com, o governo Trump está tentando acabar com a Seguridade Social. Né? Isso significa acabar com a aposentadoria. Isso significa, portanto, deixar grupos humanos muito amplos, que já são vulneráveis, numa situação mais vulnerável ainda. Então, quando eu falo de horizontes históricos, né, aqueles que estão consagrados nas constituições, digamos assim, quando a gente vai tirando esses direitos, quando a gente vai minimizando esses direitos, quando a gente vai relativizando esses direitos, o que nós estamos fazendo, na verdade, é dizer o seguinte: olha, tudo aquilo que a gente considerava que era necessário para que vivêssemos numa sociedade igualitária, fraterna e livre, está sendo rifado. Então a pergunta que vem é por que isso está acontecendo? Quer dizer, quem ganha com isso? E quem perde com isso? Porque, veja, o tema da segurança pública, o tema da dificuldade de acesso ao direito, o tema da dificuldade de afirmação de políticas que repercutam sobre a vida social dos que mais necessitam, esses temas todos estão sendo colocados de lado, né? Estão sendo tratados como se fossem problemas. Problemas no sentido de que, olha, nós não podemos gastar com isso, porque isso vai afetar a responsabilidade fiscal. Mas nós devemos perguntar o seguinte: um Estado, uma sociedade, precisa ter responsabilidade, antes de mais nada, com aqueles que são mais vulneráveis. Agora, como fazer isso? Diante da resistência de vários segmentos que se beneficiam, né, dessa vulnerabilização. E aí vem outra questão. Com a ditadura, ou com esse estado de exceção permanente que eu estou fazendo menção, existem pessoas que ganham, grupos, classes, e existem pessoas e grupos e classes que perdem. Portanto, nem todos sofrem, alguns não sofrem absolutamente nada, e alguns, inclusive, protagonizam, não é, por conta dos seus interesses, a brutalidade. No Brasil, e fora do Brasil, né, grandes empresas e empresários financiaram ditaduras. A Volkswagen, né, a IBM. Agora se sabe que, por exemplo, as Big Techs, Facebook, por exemplo, Cambridge Analytica, que é uma empresa que deixou de usar, patrocinou golpes em determinados lugares da África. Intervieram em eleições. Com que propósito? Né? Essas questões são muito importantes e elas permitem a gente discutir as coisas do cotidiano, como essa da segurança, como a da saúde, da educação, do saneamento, da habitação, desde uma perspectiva um pouco mais ampliada. Quer dizer, usar a experiência, às vezes extremamente negativa que nós temos, como forma de compreender não apenas o nosso caso individual, mas uma situação vivida pela sociedade e que tem a ver não com problema gerencial, não com questões relativas ao perfil psicológico de uma outra pessoa, mas a como se estrutura o poder e como determinadas decisões correspondem à garantia dos direitos e dos interesses
de alguns grupos e a negação dos direitos de outros, né? Isso me parece muito importante e ajuda também a politizar debates que muitos querem apresentar como se fossem técnicos, né? São debates que envolvem, sim, conhecimento técnico, mas a técnica não é uma lei, não é a palavra final. Você tem sempre mais de uma técnica para resolver um problema. Portanto, isso envolve um debate político acerca do interesse, da prioridade, né, de determinada decisão. E, então, eu acredito que essas questões, Rafael, e na nossa sociedade elas são muito importantes, né? Particularmente essa para que você chamou a atenção, eu diria assim, né, do estado de exceção permanente em que vive a maioria do povo brasileiro. Esse é um problema gravíssimo e eu diria que os golpes, que a brutalidade do Estado, né, toda vez que acionada mediante essas tentativas de regressão institucional, talvez a gente possa chamar assim, eles sempre estão a serviço, né, dos interesses daqueles que se beneficiam fortemente da manutenção dessa situação de vulnerabilidade, precarização das condições de vida dos trabalhadores, né? Então, há uma associação muito forte entre poder político e poder econômico, que é essa outra, às vezes, deficiência mesmo nas análises, é não revelar como esses interesses se articulam, né? Como é que grupos empresariais, grupos do setor financeiro, do agro, se mobilizam para, dentro dos parlamentos, subtrair a legislação de proteção ao trabalho, por exemplo, né? E isso precisa ser revelado o tempo todo, porque nós todos precisamos entender que o problema não é dos políticos, o problema não é de um ou outro empresário, o problema tem a ver com a estrutura da sociedade em que nós vivemos, que não apenas autoriza, mas como estamos vivendo e vendo, possibilita, cria condições para que regressões tão brutais como essas que estão acontecendo aconteçam, se desenvolvam, né? Então é um tema extremamente importante, complexo, né? E que precisa ser enfrentado, assim como precisamos enfrentar todas aquelas forças sociais que, ao invés de participarem do processo de transformação e democratização da renda, né, da política, etc., militam pela cada vez maior concentração de poder econômico e político. E essa concentração de poder tendo a ver com a exploração do trabalho dos outros, né, com a opressão dos outros, com a tentativa de dominação ideológica através dos mais diversos meios. Então, acho que isso é importante dizer. Professor, muito obrigado por mais uma coluna, mais um Pensa Rotina conosco aqui, trazendo sempre muita informação, análise, ponto de vista. Essa coluna vai estar disponível logo mais no nosso site, bandnewsdifusora.com.br, no nosso canal no YouTube também, para você ouvinte acompanhar novamente. Professor, um grande abraço, até a próxima, bom feriado. Outro, Rafael, muito obrigado, bom feriado para você e para todos. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta, é o último dessa edição, voltamos já. Tempo de folia e alegria. E você é responsável por curtir essa festa com responsabilidade.